Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje nós temos um tema muito legal, né? É um pedido da minha amiga Tayane Soares, né? Ela pediu para nós falarmos sobre a paralisia do sono. Que negócio doido é esse, né? A pessoa tá bem, aí do nada assim ela apaga, né? E começa a ouvir vozes, a ver pessoas desencarnadas, né? Não consegue se mexer e ver as coisas acontecendo, não consegue se mexer, não consegue se comunicar. Então, o que seria esse negócio de paralisia do sono, né? E vamos explicar à luz do espiritismo. Bom, no primeiro momento, é bom frisar: paralisia do sono não é a mesma coisa que epilepsia. Epilepsia já trabalhamos em outro episódio, né? Com muita propriedade, diga-se por sinal. Usamos as informações da Organização Mundial de Saúde, conversei com médicos, né? Apresentei vários dados e ainda coloquei aí o bojo das informações que a doutrina dos espíritos nos apresenta. Paralisia do sono pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Algumas pessoas com mais frequência, outras pessoas com menos frequência. É mais comum com pessoas que são dotadas da mediunidade ostensiva. Mas isso já aconteceu com pessoas que não são médium ostensivo, mas não conseguiam se mover. Acontece que quando a gente apaga nessa paralisia, né, ela pode ser consciente ou inconsciente, consciente ou inconsciente, né, no primeiro momento, a pessoa ela vai entrar com seu organismo em torpor. O espírito ele continua em atividade. Nossa parte mental, nossa parte perispiritual, ela continua em atividade. No livro dos médiuns, tá, é falado que nós necessitamos do sono. Então, toda noite, nós desdobramos. Nosso espírito sai do corpo, é ligado ainda pelo cordão de prata, né? É um fio elástico, né? Poderosíssimo, que não se rompe assim do nada, não é possível isso. Né? E aí nós interagimos. Nós vamos para onde temos afinidade. Boas vibrações ou baixas vibrações, vibrações ruins. Na paralisia do sono, o procedimento nesse caso é o mesmo. Não é raro também que o espírito se afaste do corpo e fique ao lado dele. Então vai saber de tudo aquilo que está acontecendo, né? Existem alguns relatos de índios, né, que contavam isso aí, tinham medo que o corpo deles fossem roubados por um espírito mau, então eles ficavam montando guarda ali. Tem algumas informações nesse sentido. É interessante como as pessoas nos procuram para obter. Olha, eu não consegui me mexer, que negócio é esse? Né? Eu ouvi a voz. É um intercâmbio mediúnico que começa com o seu animismo. O que isso significa? É o seu perispírito que se afasta do corpo para realizar alguma coisa. É uma tarefa involuntária, talvez, mas não é o acaso. Se isso acontece, nós devemos tentar controlar a situação. Esse eu acho que é o filé que a minha amiga Thay estava querendo. Se isso acontecer, o que deve se fazer? Primeiro, buscar sempre a serenidade da oração. Por isso a oração não deve ser constante, a vigilância deve ser constante. Porque se isso acontecer, a gente não vai para as zonas inferiores, a gente vai ficar bem amparado, tá? A gente vai para as zonas mais elevadas, né? Quase sempre amparados por amigos espirituais que já sabem da trajetória mediúnica, da missão da pessoa, então já sabe quando vai acontecer, de que forma vai acontecer essa paralisia, então tem sempre alguém tomando conta ali. Por que eu falei quase sempre tem bons espíritos perto? Nada na vida é 100%. E nós sabemos que existem espíritos encarnados e desencarnados que são maus, que podem se aproveitar de uma situação, podem estimular a pessoa a determinados procedimentos que vai levar a uma paralisia do sono, e aí ele vai se locupletar da sua energia, né? Vai tentar até mesmo
tomar o seu corpo, como eu falei no caso dos índios, das histórias dos índios. Isso acontece, não é comum, mas pode perfeitamente acontecer. Nós temos um relato sobre isso, né, trazido por um dos maiores pesquisadores do espiritismo brasileiro, né, Hermínio Miranda, no fundamental livro Diversidade dos Carismas. O nosso grande Hermínio, o escriba, desencarnado há pouco tempo, traz o caso da médium Regina. Regina era um nome fictício que ele deu a ela para preservá-la. Regina tinha diversas características, diversas modalidades mediúnicas. Uma delas era marcada pela paralisia do sono. E era uma coisa meio complicada, porque às vezes ela adormecia, ela sabia tudo o que estava acontecendo à sua volta, ela conversava com espíritos, ela tentava se comunicar, não conseguia pelo corpo, né? Então ela aprendeu a dominar aquela situação, né? Ela desdobrada aparecia para médiuns em casas, em reuniões espíritas, dando orientações, conversando com desencarnados, encarnados. Mas alguma situação acontecia também. Não raro, no caso da Regina, que está no livro Diversidade dos Carismas, e eu não sei se eu poderia colocar como paralisia do sono, mas talvez como uma possessão, tá? Convido à leitura e à análise dessa obra. Um espírito, aproveitando o afastamento da essência do espírito de Regina, tomava o seu corpo e nisso fazia amizade, não o espírito mal necessariamente, fazia suas próprias amizades, viajava usando o corpo da Regina, ficava hospedada na casa dos amigos, né? E depois devolvia a Regina em casa, sem lembrar-se de nada. E um dia a Regina, andando na rua, cruzou com uma pessoa que a tinha hospedado durante uma semana inteira no sítio. E ela não foi cumprimentada pela Regina e ficou muito chateada. Olha só, você ficou uma semana na minha casa e não fala comigo agora? O que aconteceu? Regina não sabia de quem era aquela pessoa. Ela teve uma paralisia, um apagão. Na cabeça dela só tinham perdido algumas horas, né? Alguns dias, ela não se recordava, né? Foi quando ela começou a suspeitar de espíritos que estavam aproveitando dela, e isso foi encaminhado, foi resolvido à luz da doutrina espírita e do atendimento fraterno. Mas é uma coisa muito pitoresca, né? Que começou no caso da Regina, com a paralisia do sono, o apagão, né? Nem sempre a paralisia do sono a pessoa volta com consciência do que fez, do que aconteceu, né? Não pela memória orgânica, só quando está desdobrada, exatamente igual, né, ao sono normal nosso. Por exemplo, nós não lembramos de tudo aquilo que fizemos durante o desdobramento noturno. Lembramos de fragmentos. São esses fragmentos que vão formar os sonhos, as lembranças que trazemos ao despertar. Nesse caso da Regina era mais ou menos isso que acontecia. Então, Thay, é um tema bastante instigante da gente falar. É claro que a pessoa que passa por essa situação, de início até compreender, é muito desconfortável. Algumas, com razão, procuram um médico, né? Procuram um médico. Pode procurar um médico, recomenda-se que procure um médico, mas também se recomenda que procure orientação numa casa espírita. A pessoa que vai estar lá vai saber para onde olhar e vai dar essas orientações e a regra do bom viver. Qual é a regra do bom viver? Oração, vigilância, bons pensamentos, boa vibração. Não vai talvez resolver o problema da paralisia do sono, mas vai garantir uma proteção extra, se assim podemos dizer, né? Diminuindo o desconforto, né? Eu sei que quando isso acontece comigo tem uma boa razão, né? Sempre é esclarecido, mas às vezes a gente fica numa sinuca de bico, né? O filho da gente está falando com a gente
a gente não sabe se mexe, se não mexe, como é que faz, como é que não faz, não consegue responder. E quando o nosso espírito volta, dá um tranco, parece que a gente cai, né? E é normal, faz parte. A gente que tem que saber conviver com isso. Recomendo mais uma vez que procure esse livro, Diversidade dos Carismas, do grande Hermínio Miranda. Se gostou deste episódio, por favor, se inscreva, compartilhe, curta, dê sua opinião. Parece que o YouTube mudou as regras, né, para os canais existirem, por alguma razão que nos foge. Aqueles canais, pelo que nos parece, que não atingirem a 1000 inscritos, serão apagados depois de um tempo. Não é nosso objetivo aqui juntar dinheiro. Nosso objetivo aqui é difundir o bem. O trabalho que é feito é um trabalho voluntário que não objetiva um único centavo. Então eu peço que nos ajude na divulgação e na inscrição desse canal, deixando aqui um forte abraço para Tayane Soares, que encaminhou essa instigante questão e só pegamos a superfície, tá? Tem muito mais por aí, a gente vai destrinchando ao longo de outros episódios. Abraço e até o próximo episódio!